Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. Nós estamos aqui de volta com mais um momento de fé e eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 18, que diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição. O orgulho, com certeza, é um dos maiores inimigos do ser humano e há sérios problemas, quando nós permitimos que esse vilão ele faça parte, entre nas nossas vidas. E nós precisamos ter um conceito equilibrado, adequado acerca de nós mesmos. Nós temos que enxergar em algumas áreas da nossa vida realmente a realidade daquilo que nós somos. E a Bíblia nos orienta a tomarmos cuidado em algumas áreas justamente por causa do orgulho. E ela diz que nós não devemos nos achar, primeiro, melhores do que realmente somos. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que nós temos que pensar com humildade acerca de nós mesmos, usando a fé que Deus nos deu. É interessante porque nós vivemos num mundo onde se disputa para ver quem é melhor do que quem é maior do que quem. E no conceito de Jesus, nós temos que ter um conceito equilibrado, adequado a respeito de nós mesmos. Nós não devemos nos achar melhor do que ninguém. O exemplo disso é o próprio Jesus, obviamente, que Paulo diz que se fez servo e teve uma morte de cruz, em obediência ao Pai. Mas também o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve suas cartas às igrejas, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. A palavra utilizada por Paulo na tradução que nós temos servo, na verdade, é doulos e significa escravo. Então Paulo ele não se apresenta reivindicando posição ou querendo ser melhor do que as pessoas, ele se apresenta como servo. Então nós temos que ter essa humildade e também não nos acharmos melhores do que realmente somos. Segundo, a Bíblia também nos orienta a não sermos sábios aos próprios olhos. Hoje nós vivemos em um mundo de tecnologia, um mundo bem desenvolvido, bem avançado. As pessoas têm um melhor acesso hoje à questão do conhecimento, da educação, e muitas pessoas deixam isso subir a cabeça. Não só em relação ao conhecimento secular, mas também em relação ao conhecimento bíblico. E na verdade, todo o conhecimento que nós adquirimos nunca será suficiente, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. E nós temos que também ter humildade nessa área e não achar que a gente sabe sempre mais do que os outros. Pessoas que acham que sabem mais do que os outros, elas acabam tendo problemas, porque são pessoas difíceis de ouvir conselhos, são pessoas que têm um coração mais fechado e que vão acabar tomando as decisões de acordo com seus próprios julgamentos. Elas muitas vezes até mesmo ignoram a orientação divina nas decisões que precisam tomar. E aí está o problema, quando nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos. Nós não somos sábios suficiente e jamais seremos. Na verdade, nós estamos em um processo de evolução dentro do conhecimento e da sabedoria. Então nós temos que ter essa humildade para reconhecer. Terceiro, a Bíblia também nos orienta a não nos acharmos fortes demais. É aquela autoconfiança exagerada. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz que nós devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele diz que aquele que está de pé deve cuidar para não cair. Então, quantas pessoas hoje que batem no peito, porque às vezes vê alguém falhando, caindo ou cometendo algum pecado, algum erro e bate no peito para dizer eu jamais vou fazer isso. E muitas vezes é uma declaração orgulhosa, arrogante, que vem do coração do homem. Então às vezes a pessoa começa a se achar melhor do que os outros nesse sentido e achar que é forte o suficiente para encarar toda e qualquer situação. E ele esquece que na verdade nós precisamos depender da força de Deus, da força do Senhor em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa carne é fraca, a nossa carne está doente por causa do pecado, então nós temos que tomar cuidado. A nossa força ela tem que vir de Deus, tem que vir de uma comunhão com Deus, por isso nós temos que investir tempo na nossa vida com Deus. Então, que essa mensagem fique para os nossos corações, que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, Momento de Fé.